Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem cujo tema é um dos mais frequentes nas pregações e nos sermões que os pastores cristãos fazem. Há décadas, imagino que há séculos. Eu vou falar sobre o filho pródigo. Essa provavelmente é a parábola de Jesus mais famosa. Se existe alguma que concorre com essa, no máximo é a parábola do bom samaritano. Mas boa parte dos teólogos, dos especialistas em narrativa bíblica, eles acabam dando o primeiro lugar para o filho pródigo. Para mim é mais ou menos como Cristiano Ronaldo e Messi, é mais pelo gosto, né? Elas são equivalentes, mas hoje eu vou falar de filho pródigo. Aí eu vou deixar você escolher se eu vou falar de Messi ou Cristiano Ronaldo, aí depende da sua escolha, tá? A parábola do filho pródigo, ela é uma história universal. Primeiro, porque é uma história de amor, perdão e reconciliação. E todos nós gostamos de histórias que têm esses elementos. Segundo, porque a história ela tem o que os especialistas em ficção, em narrativa, chamam de plot. Ela tem uma mudança surpreendente próximo ao final. E histórias assim, elas geralmente nos cativam. Todo mundo gosta de assistir um filme e ser surpreendido ali da segunda metade do filme para o final. O filme, ou um seriado de televisão, ou algum tipo de romance, de literatura, vai levando você para um determinado destino, e de repente ele mostra que você estava olhando para a direção errada e mostra um caminho alternativo, muitas vezes surpreendente, chocante, assustador. E Jesus era mestre em contar histórias em que apresentava esse tipo de plot, de virada, de surpresa. Ele era um mestre das histórias de ficção com lição moral. Essa pode ser uma definição de parábola. Mas antes de nós estudarmos um pouco mais a fundo a parábola do filho pródigo, eu devo dizer duas coisas. Primeiro, nós não vamos tornar a leitura e o estudo da parábola exaustivo, porque a parábola é muito rica, é complexa, ela tem vários elementos, ela tem vários atores, tem trama, subtrama, e eu escolhi uma abordagem, um recorte, um olhar. Eu escolhi falar sobre o irmão mais velho, um dos três principais atores da parábola. Os outros são o filho pródigo, que acabou popularizando, né, e dando nome à parábola, e o outro é o pai generoso, o pai que recebe o filho rebelde de braços abertos. Mas eu vou falar daquele personagem que geralmente as pessoas acabam passando por alto na leitura da parábola, que é o irmão mais velho. Outra coisa que eu irei fazer hoje aqui, irei propor, é trabalhar com a perspectiva da parábola, não do sentido dos dias atuais. Vamos fazer isso depois, mas num primeiro momento, eu quero tentar mostrar para vocês como que a audiência original, ou seja, o público a quem Jesus se dirigiu, como eles provavelmente reagiram a essa parábola. Eu acho que isso é tão interessante quanto entender qual é a mensagem que a parábola nos transmite hoje. Na verdade, eu costumo dizer isso nas minhas aulas, né? Os meus alunos sabem, só é possível compreender plenamente e adequadamente a mensagem que o texto bíblico nos dá hoje, nos dias de hoje, quando primeiro nós compreendemos o que a mensagem bíblica significou para a audiência da época, para o público da época. Então nós vamos tentar fazer isso aqui hoje. Para seguir nessa trajetória, primeiro eu preciso falar do autor do livro. Existe uma relação direta dessa parábola com o autor do livro, porque é somente no Evangelho de Lucas que essa parábola se encontra. Então, a primeira coisa que eu já deixo claro, Lucas é o único que chama atenção para essa parábola. Se não fosse por ele, é claro, através da atuação do Espírito Santo, nós não conheceríamos essa história maravilhosa. Então, quem foi Lucas? De cara, eu preciso dizer para vocês que Lucas ele tem um recorde extremamente impressionante. Ele é o único autor não judeu a ter um livro na Bíblia. Na verdade, ele escreveu 2, mas ele é o único autor não judeu. A Bíblia tem 66 livros. 64 deles foram escritos por judeus. 2 foram escritos por o que os judeus, na época, chamavam de gentio. É mais politicamente correto hoje falar não judeu, mas é possível que eu escape um gentil aqui e vocês vão me compreender. Ele era o único não judeu a escrever a Bíblia. Não foi um dos 12 discípulos,
possivelmente convertido através de uma das campanhas missionárias de Paulo, mas foi um grande ministro do Evangelho e escreveu 2 livros preciosíssimos. Lucas, por ser um indivíduo que não pertencia ao judaísmo, ele estava muito familiarizado, principalmente porque ele escreveu Atos, e em Atos ele descreve as principais crises teológicas que a igreja enfrentou no primeiro século. Essas crises, vocês sabem, elas foram originadas por conflitos étnicos. A primeira grande crise teológica da igreja, que gerou o Concílio de Jerusalém, teve que ver com o fato de os não-judeus estarem se convertendo ao Evangelho e agora os judeus, mais conservadores, exigirem que antes de se tornarem cristãos, eles deveriam se tornar judeus, através de vários rituais, o principal deles a circuncisão. Então essa foi a primeira crise, vamos dizer assim, o primeiro problema que os apóstolos e os seguidores de Cristo enfrentaram no primeiro século. Lucas viveu nesse período e certamente ele sofreu preconceito e discriminação por não ser judeu, certamente. Ainda mais por se aliar a Paulo. Paulo era um indivíduo extremamente respeitado por uma ala da igreja, mas por uma parte da igreja mais conservadora, mais radical, Paulo era rejeitado. Alguns judeus cristãos davam muito trabalho para Paulo. Imagino que Lucas acabou, por tabela, sofrendo todo o desgaste, todas as críticas e a difamação que Paulo sofreu por ser um dos seus assistentes, um dos seus auxiliares. Então, quando Lucas escreve o Evangelho, é o único dos 4 evangelhos que se dirige especificamente e explicitamente para um público não judeu. Isso é muito importante. De todos os 66 livros da Bíblia, eu posso dizer, basicamente, que o único deles, que majoritariamente, principalmente, se dirige a não-judeus, é o Evangelho de Lucas também. Aqui existem algumas evidências que eu vou passar rapidamente, tá? Para a gente chegar logo na parábola do filho pródigo. Comparando com outros evangelhos, evidências. Lucas é o que menos traz menções do Antigo Testamento, citações do Antigo Testamento no seu evangelho. O motivo é óbvio. Os leitores provavelmente são pouco familiarizados com a Torá e com a Bíblia do Antigo Testamento. Então, ele faz poucas citações ao Antigo Testamento. Ele faz várias traduções, expressões em hebraico e em aramaico, que eram comuns para os leitores judeus e não eram comuns para os gregos, romanos e outros não-judeus, ele traduz. Então, quando Mateus, por exemplo, que é o evangelista que escreve claramente para judeus, para os seus contemporâneos, né? Quando Mateus escreve rabi, Lucas vai escrever mestre. Ele traduz. Quando Mateus escreve amém, Lucas traduz verdadeiramente ou assim seja. Esse é Lucas, preocupado em tornar o evangelho acessível para aqueles que não conheciam e não pertenciam à cultura judaica. Lucas é um indivíduo também cuja perspectiva é multicultural e multiétnica. Ele elogia muito os não-judeus. Existe uma seção em que ele faz questão de escrever que Jesus, ao se deparar com um centurião, Jesus exclama: eu nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. Lucas faz questão de registrar esse elogio a um centurião romano. Lucas é quem mais escreve histórias cujos protagonistas, ou sem ser protagonistas, mas com participação relevante, são as mulheres. Lucas escreve muitas histórias sobre as mulheres. Lucas é o que mais escreve a repercussão de Jesus, do ministério de Jesus, sobre os não-judeus. Jesus se encontra com muitos romanos, com gregos e assim por diante. Samaritanos. Não sendo judeu, como eu disse, Lucas conhecia de perto a discriminação de não pertencer, entre aspas, a uma classe superior da religião da época. Por isso, Lucas retrata Jesus como o salvador da humanidade. Aqui vai a última evidência. Enquanto Mateus, quando apresenta a genealogia de Jesus, começa com Abraão para determinar para o seu público judeu. Olha, amigos, Jesus tem sangue abraâmico, ele é dos descendentes de Israel. Lucas opta por um caminho diferente. Ele liga Jesus a Adão, pai de toda a humanidade, não somente dos judeus, mas de todos os povos. É nesse contexto do único autor não judeu da Bíblia que escreve para uma audiência não judia sobre a relação de Jesus com todas as classes desfavorecidas, inclusive não muito bem representadas nos outros evangelhos, é que eu trago a vocês uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo
um texto escrito por Lucas. A interpretação mais tradicional da parábola, aquela que com certeza vocês estão acostumados a escutar, é de que a parábola do filho pródigo é uma das mais belas metáforas sobre o amor, a misericórdia e o perdão de Deus. E isso é verdade. Essa é uma das melhores histórias que retrata como o nosso Deus, ele demonstra perdão ilimitado e amor incondicional. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa quão longe você se afaste dele, não importa quão fundo você caia, não importa. Deus sempre irá recebê-lo de braços abertos se você decidir aproximar-se dele, se você decidir mudar de vida. Essa é a mensagem central e mais popular da parábola do filho pródigo, e está corretíssima. Mas eu quero trabalhar com vocês, como eu disse, uma outra abordagem hoje. Eu quero mostrar a vocês o papel do irmão mais velho nessa parábola. Por isso, primeiro, nós precisamos identificar agora o contexto dessa parábola e a audiência a quem Jesus se dirige. Nós já vimos a audiência a quem Lucas se dirige. Agora, vamos falar da audiência a quem Jesus se dirige. Ele contou essa parábola para alguém, para um grupo de pessoas. Para quem foi? Foi para o povo? Foi para os discípulos? Foi para alguns dos seus seguidores que não eram dos 12? Foi para os seus críticos? Vamos identificar aqui. Então, abra a Bíblia em Lucas 15. Abra a Bíblia, por favor, em Lucas 15. A iniciar do verso 11. Perdão, a iniciar do verso 1. Lucas 15, verso 1 e também o verso 2. Aí nós vamos terminar com o 3, esses 3 primeiros. Vamos lá. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este, no caso, eles se referiam a Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. E paramos por aqui por enquanto. O contexto da audiência. Jesus se dirige, portanto, a fariseus e escribas. A parábola do filho pródigo é uma resposta à acusação que Jesus recebeu dos escribas e dos fariseus. Que acusação foi essa? A de que ele comia com pecadores e com publicanos. O fato dele comer, partilhar da refeição e receber essas pessoas, aqui o que está em jogo é a associação. Não importa a cultura e a sociedade. Aquele ditado popular de me diga com quem você anda e te direi, quem é, e eu troquei a concordância aqui, mas vocês entenderam. Esse ditado ele vale basicamente para qualquer cultura. As pessoas com quem você se associa, você corre o risco, dependendo de com quem você se associa, a ser igualado a eles. Olha, é com esse tipo de pessoas que ele anda, então ele é assim, ele pensa assim, ele se comporta assim. Nós sabemos, por senso comum, que muitas vezes isso confere, é verdade. Mas nós também sabemos, por experiência, que muitas vezes isso não é verdade. Não necessariamente as pessoas, por andarem juntas ou por partilharem de momentos sociais juntos, estão também partilhando das mesmas ideias, das mesmas crenças. Nós sabemos que pessoas bem educadas podem conviver pacificamente, podem ser, inclusive, amigos e ainda assim discordar um do outro com elegância. E nesse ambiente acadêmico, vocês com certeza estão descobrindo isso a cada ano, a cada semestre. É possível discordar com elegância, ainda jogar bola no final de semana, ainda comer junto no refeitório, assistir um filme sábado à noite, e ainda assim não partilhar das mesmas opiniões. Isso é normal. Esse era o caso de Jesus. Jesus se associava com essas pessoas porque ele se preocupava com elas. Porque ele percebia que elas necessitavam de cuidado, de afeto, de atenção, de carinho, de esclarecimento, de instrução que nenhum outro setor da sociedade dava. Vários dos líderes religiosos da época estavam se afastando dessas pessoas. Esses desfavorecidos, chamados de pecadores e impuros, estavam esquecidos pelos religiosos da época. Jesus fazia uma leitura de cenário muito adequada e ele percebia que havia uma necessidade de se aproximar e de cuidar dessas pessoas. Então, é claro que ele precisava não somente defender a sua honra, a fim de
prorrogar um pouco mais o seu ministério na terra, mas, acima disso, ele precisava mostrar que o juízo, o julgamento, o preconceito que essa classe dos desfavorecidos sofria era injusto. E que, na verdade, os líderes religiosos, aqueles da camada superior, estavam tão desfavorecidos aos olhos de Deus quanto esses pecadores. Então Jesus propõe, como resposta à crítica que recebeu, uma espécie de trilogia de histórias. Ele conta 3 parábolas, e a última delas é a que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. A primeira é a parábola da ovelha perdida. Depois, ele inicia a segunda parábola na mesma sequência, fazendo parte da mesma resposta, a parábola da dracma perdida, e ele encerra a resposta com a parábola mais complexa, mais profunda, a parábola do filho pródigo. Então, é natural, vocês perceberam, que se eu quiser entender completamente a parábola do filho pródigo, o que eu preciso fazer? Preciso entender também as 2 parábolas anteriores, as 2 preliminares. Então, vamos fazer isso. Parábola da ovelha perdida. Eu vou ler as 2 parábolas, a da ovelha perdida e a da dracma, da moeda perdida. Não vou ler a parábola do filho pródigo, só por uma questão de tempo, tá? Mas essas 2 não são tão conhecidas, então vale a pena a gente lê-las integralmente. Eu vou confiar que a memória de vocês está boa para a parábola do filho pródigo, ok? Então vamos ler a primeira parábola, que começa no verso 3, continuamos em Lucas 15, verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a primeira parábola. Segunda parábola, a partir do verso 8. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós já entendemos qual é a mensagem de Jesus aqui. Estamos começando a entender. Jesus recebeu uma crítica frontal de que ele era impuro, ele era um pecador porque se associava com pessoas desfavorecidas, pessoas consideradas pela liderança religiosa da época como impuras, cerimonialmente impuras, pecadoras, ímpios. E a resposta que Jesus dá é: imagine um pastor que tem 100 ovelhas. No contexto da Palestina do primeiro século, uma centena de ovelhas significava que esse indivíduo tinha um grande rebanho. Ele era um indivíduo bem de vida para abastado. Uma centena de ovelhas significa que o indivíduo tinha um bom rebanho. Uma ovelha, não necessariamente para o indivíduo que tinha um bom rebanho, causaria algum prejuízo financeiro. Mas o pastor, geralmente, essa é a cultura bíblica, né, da Palestina, o pastor se afeiçoa aos animais. Ele sabe a ingenuidade da ovelha, como é um animal muitas vezes tolo, não é dos animais mais inteligentes, né, não é dos mamíferos mais inteligentes. Então ele deixa as ovelhas que estão seguras no aprisco, isso fica um pouco implícito aqui pela leitura, e vai em busca da ovelha perdida. A coloca nos ombros. Esse é um sinal de cuidado, de afeto, de carinho, de preocupação. Coloca nos ombros a ovelha cansada, a ovelha confusa, a ovelha perdida. E retorna para casa. Mas aí não acaba a parábola. Quando ele retorna, ele chama os amigos e os vizinhos. E ele faz uma festa. Achei a ovelha perdida. Estou muito feliz. Quero compartilhar essa minha alegria com vocês. Encontrei a ovelha perdida, a ovelha do meu coração. A parábola continua com agora um exemplo de uma mulher que tinha 10 dracmas. A dracma grega era o equivalente ao denário romano.
Ambas as moedas, o denário romano ou a dracma grega, equivaliam ao salário de um trabalhador rural de um dia. O salário de um dia, a diária de um trabalhador rural, por exemplo. Não sei se vocês, quando vão para São Paulo, indo na rodovia, de manhã bem cedo, existem vários trabalhadores assim na estrada, esperando algum caminhão parar para dar algum tipo de serviço de trabalho manual. Então, esse indivíduo vai ganhar, não sei, 40, 50, 60 reais aquele dia. Imagine que esse seria um denário. Estou aqui fazendo umas conversões assim bem não realistas, tá? Imagine que esse seria um denário de um dia de trabalho. Essa mulher, então, tinha o equivalente ali a quase 2 semanas de trabalho, e ela perdeu uma das moedas. As casas da Palestina do primeiro século, as casas das pessoas mais simples, geralmente tinham um cômodo só, no máximo 2. Elas tinham apenas uma entrada de luz natural. Mesmo no dia, mesmo no ambiente mais quente, árido possível, que algumas daquelas regiões possuíam, a casa não tinha muita entrada de luz natural. Então, mesmo durante o dia, a casa ficava escura. O chão era de terra batida, às vezes não tão batida assim. Então, perder uma moeda numa casa dessa estrutura, era pedir para não achar mais. Tanto é que ela acende uma candeia, ou seja, ela usa luz artificial para procurar essa moeda e varre a casa. Ela tenta espalhar um pouco da terra para ver se ela encontra aquela moedinha. E quando ela encontra, o resultado é igual à parábola anterior. Ela chama as amigas, chama as vizinhas e comemora. Você já está sabendo aonde Jesus quer chegar? Eu acho que sim. E aí ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Resumindo, ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos, o filho mais novo, o caçula, por assim dizer. Ele exige do pai que a herança, que só seria dada após a morte do pai, fosse dada naquele momento. O pai, surpreendentemente, atende o pedido, dá a herança para o filho ainda em vida. O filho pega a herança e vai embora de casa. Longe, numa cidade, numa terra longe de sua casa, ele vive uma vida desregrada, dissoluta, vive la vida louca, como se diz, gasta todo o dinheiro. Passando fome, sem recursos, sem teto, com extrema necessidade, ele chega ao ponto de ir para uma fazenda onde um senhor criava porcos, e ali ele vive junto com os porcos e acaba comendo da comida dos porcos. Ele, então, reflete sobre as escolhas que fez, o caminho errado que tomou, e ele pensa, poxa vida, até na casa do meu pai, aquela casa que eu rejeitei, naquele ambiente que eu acabei fugindo, os servos, os funcionários do meu pai, vivem melhor do que eu, que sou filho. Como eu cometi um erro muito grande, eu vou voltar ao meu pai. Vou falar a ele que pequei contra Deus, pequei contra ele, que me arrependo do que fiz, e ele de fato estava arrependido. E a prova disso é a proposta que ele pensou em fazer. E vou propor a meu pai que me aceite como servo, porque eu não sou digno mais de ser chamado de filho. Eu não mereço o título de herdeiro dele. Eu quero virar um dos funcionários. Se eu virar um dos funcionários, um dos servos dele, eu estou satisfeito. É isso que eu mereço. Na verdade, é muito mais do que eu mereço. E ele retorna, e surpreendentemente, o pai não deixa nem ele iniciar o discurso, já dá a ele um anel, pede para que as suas roupas sejam trocadas e faz uma festa, matando um novilho. No contexto da época, por uma família mediana, 1 ou 2 galinhas ou frangos seriam suficientes para alimentar uma família. Quando você matasse, quem sabe, um animal de menor porte, como, às vezes, uma ovelha, você, implicitamente, isso quer dizer que não só a família iria partilhar dessa refeição, mas todos os empregados, funcionários e servos. Agora, na Bíblia, está escrito que ele ia matar um novilho, né? Imagina. Então, falando de gado, porte é bem maior, está implícito aqui que ele ia chamar o vilarejo todo para a festa. Toda a vila. As pessoas, os vizinhos, todo mundo. E a história não acaba por aí. O irmão mais velho se ressente. Não quer participar da festa. Se recusa a participar da festa. O pai sai da festa, vai ao encontro do filho e pergunta, mas, filho, então o que aconteceu? Só faz uma paráfrase já. E ele, olha, meu pai,
Eu trabalhei a minha vida toda, obedeci você, me desgastei em seu benefício, em seu favor, sempre segui as ordens, sempre estive contigo e não recebi nada. Nada, nada, nada. Não é isso que está escrito, mas é quase como dizer, nem um franguinho, né? Nem um franguinho, fazer uma paráfrase aqui. Nada, para comemorar com os meus amigos. Agora, esse teu filho, e essa é a expressão usada, teu filho, ele não fala meu irmão, teu filho gastou todo o dinheiro, ficou na vida louca, na gandaia, volta, e aí tem a maior festa, a maior recepção. E eu? Então o pai generoso termina, né, dizendo, meu filho, você sempre está comigo, o que eu tenho é seu. Agora o seu filho estava perdido, e a gente encontrou ele. Ele estava morto, e agora está vivo. A gente precisa comemorar. Se você observar a sequência das parábolas, você consegue verificar que existem dois atores principais. São duas categorias, ou dois atores. O ator chamado resgatador, cujo papel é de resgate, obviamente. E o outro ator, a outra categoria, cujo papel é o do perdido, aquele que precisa ser resgatado. O resgatador e o perdido. Acompanhe comigo. Parábola da ovelha perdida. Quem faz o papel, quem é o ator resgatador dessa narrativa? O pastor. E na parábola da moeda perdida, quem é o resgatador? A mulher. Corretíssimo. Agora, quem é o perdido da parábola da ovelha? A ovelha. E quem é o perdido da parábola da dracma perdida? A dracma. Está óbvio. Então, nós temos uma sequência. O pastor está para a mulher, a ovelha está para a moeda. Quando nós transferimos essa sequência, essa categoria, essa sequência categórica para a parábola do filho pródigo, nós observamos a equivalência. O paralelo se confirma. Então, agora nós temos pastor, mulher, pai. E agora nós temos, na seção dos perdidos, né? Nós temos ovelha, a moeda, a dracma, e o filho, chamado de pródigo, o filho rebelde. Mas, na primeira parábola e na segunda parábola, nós não temos nenhum outro tipo de ator. Mas na terceira, nós temos um terceiro personagem. Então, aqui nós temos dois atores, primeira parábola, dois atores, segunda parábola, dois atores, terceira parábola, temos três atores. Quem é que ficou de fora dessa equação, dessa sequência de categorias? O irmão mais velho. Ele é o intruso desse paralelo de categorias. E não só é um intruso, mas entender o papel que ele desempenha nessa narrativa é essencial para nós descobrirmos aquilo que a gente propôs aqui no início do sermão. Entender o que a audiência da época compreendeu. O que o público que ouviu a parábola de Jesus entendeu. O que eles sacaram, que talvez fique um pouco nublado a nós hoje por causa do tempo, né? E da diferença entre um texto antigo e o nosso repertório atual. O filho rebelde. Acompanhe comigo a história do filho rebelde. Quando o pai decidiu partilhar a herança, observe pelo verso 12. Estamos sempre no capítulo 15 de Lucas. Observe no verso 12 a expressão que Lucas utiliza. E ele, é o final do verso 12, lhes repartiu os bens, ou os haveres. Aqui está, literalmente, lhes repartiu a mais de uma pessoa. Repartiu a quem? Ao filho pródigo e também ao irmão mais velho. Isso é algo que geralmente a gente passa por alto. Na lei na legislação de herança, de espólios da cultura antiga palestina, através dos textos rabínicos, né, os textos que os rabis escreviam, e também através de alguns textos de Deuteronômio, que eu vou até citar aqui alguns, só a título de curiosidade, nós observamos que o filho primogênito, o mais velho, quando havia partilha de bens, o filho mais velho, por ser primogênito, e vocês sabem que o filho mais velho tinha uma bênção especial de Deus, ele era escolhido para ser o líder do clã, da família, ser o grande sucessor. Haja vista a disputa, né, entre os filhos de Jacó e assim por diante, né, os filhos de Isaac. Então vocês observam que a primogenitura era algo muito importante. Quando o pai partilha os bens, automaticamente o irmão mais velho ganhou o dobro do irmão mais novo. Isso está implícito na parábola.
A gente não lê, mas é isso que a audiência da época entendeu. Quando Jesus falou, então o pai lhes repartiu os bens, na hora, os fariseus, publicanos, discípulos e outras pessoas presentes entenderam. O irmão mais velho ganhou o dobro do mais novo, na hora. Só que outra coisa eles entenderam, que a nós hoje, pela diferença cultural, passa por alto. Essa partilha de bens é fruto de um problema de relacionamento. Amigos, imaginem aquela época. Solicitar ao pai, antes da morte, que repartisse os bens, era entendido praticamente como um desejo de morte. Era o maior desprezo que um filho poderia dar e demonstrar ao pai. Era basicamente assim: por que você não morre logo? Eu preciso seguir minha vida. Solicitar a partilha dos bens antes que o pai morresse era uma das maiores ofensas que existiam na cultura judaica. Eu não vou ler o texto, mas você pode encontrar aqui, em Deuteronômio 21, de 18 a 21, que filhos rebeldes, assim a Bíblia descreve, no Pentateuco, a Torá, eles eram passíveis de morte por apedrejamento, caso desonrassem o pai, a exemplo do que o filho rebelde fez. Então, quando Jesus conta essa parábola, tranquilamente, na mente da audiência, vem um texto de Deuteronômio. Esse indivíduo merece ser apedrejado. Não se pode tratar o pai assim. Ele está transgredindo o 5º mandamento das tábuas da lei. Honra teu pai e tua mãe. Era esse o raciocínio da audiência. Mas, surpreendentemente, o pai, concedeu a herança. Isso é surpresa na história. A audiência se choca. Mas, mais ainda, a ausência de mediação do filho mais velho também causa choque. Como assim? Eu vou explicar. Para o filho tomar essa atitude de solicitar a partilha dos bens, é sinal de que ele tinha desprezo pelo pai. Eles tinham um sério problema de relacionamento. E num problema de relacionamento tão grave como esse, o filho mais velho, cabia a ele o papel de mediador, de conciliador, porque ele seria o principal herdeiro. Mas, novamente, para a surpresa da audiência que escutava a parábola de Jesus, há silêncio. O irmão mais velho se cala. Por que ele se cala? Porque ele vai receber o dobro. A ganância e a ambição que geralmente nós destinamos ao filho mais novo também faz parte do caráter, também faz parte das maquinações do filho mais velho. Na verdade, com a estupidez do irmão mais novo, quem foi o mais beneficiado foi o irmão mais velho. Ele ganhou o que ele queria, sem precisar se expor publicamente, sem precisar revelar os desejos do coração, entende? Quando o público, a audiência original, escuta essa parábola, eles pensam logo, mas esse irmão mais velho não cumpriu com os deveres da lei mosaica. Ele devia atuar como conciliador, como mediador, para resolver a questão entre pai e o seu irmão. Mas não, o silêncio mostra que os irmãos são ambiciosos. Eu gosto de um comentarista que eu li, que ele diz que um dos títulos mais apropriados para a parábola talvez não seria a parábola do filho pródigo, e sim a parábola dos 2 filhos perdidos. Os 2 filhos estavam perdidos. O irmão mais velho, ele não só é beneficiado, como quando, após o período da vida louca, da vida dissoluta, o irmão mais velho volta para casa, ele se manifesta repreendendo a atitude do pai. Agora eu quero que vocês entendam novamente como a audiência original iria compreender isso. Primeiro, a audiência original, ela fica chocada quando descobre que o pai, que tinha o direito, segundo a lei de Moisés, de apedrejar o filho rebelde, a audiência fica chocada quando descobre que o pai perdoa o filho sem nenhum tipo de punição, sem repreensão, nem verbal. Dá ao filho uma festa, roupa nova, devolve a ele o status de filho, de herdeiro, mesmo o filho arrependido estando disposto a assumir o papel de servo. Isso com certeza gerou uma espécie de escândalo, de choque na audiência. Mas o mais importante vem em seguida. O irmão mais velho
confirmando essas informações implícitas que eu compartilhei com vocês a respeito do caráter dele, ele se recusa a participar da festa. Você pode encontrar esse texto aqui no verso 28. Ele se indignou e não queria entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Na cultura judaica, isso era uma tremenda demonstração de humildade, de falta de orgulho, de amor desprendido do pai. O papel de procurar se reconciliar era do irmão mais velho. Quem procurou o pai de maneira adequada foi o irmão mais novo. O irmão mais novo procurou o pai pedindo perdão. O irmão mais velho, ao ver a atitude do pai, deveria arrepender-se do seu comportamento e também pedir perdão ao pai. E se alegrar porque o seu irmão, que estava morto, reviveu, que estava perdido, foi achado. Mas não, ele se recusa a participar da festa e faz com que o pai saia da festa para procurar conciliá-lo. Fica claro aqui que Jesus descreve o pai como uma metáfora belíssima de Deus. Aquele que perdoa, não importa o que você faça, e aquele que sempre está atrás de você. Ele sempre te procura, ele sempre te dá mais uma chance, ele quer se reconciliar com você. A história, ela tem um fim, vamos dizer, mais trágico, ou no mínimo, um fim inconclusivo. O irmão reclama da injustiça que sofreu, porque nunca recebeu recompensa pelo serviço que prestou. E o pai responde, como eu já li: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Era preciso que nos regozijássemos, porque o meu filho, o seu irmão, estava perdido e foi achado. E assim acaba a parábola. Quando Jesus termina essa parábola, a audiência se pergunta: o irmão mais velho se reconciliou ou não com o pai? O irmão mais velho aceitou o convite? O irmão mais velho aceitou a proposta de refletir sobre sua conduta e de participar da festa? O irmão mais velho entrou na festa, abraçou o seu irmão mais novo? Essa resposta fica, essa pergunta, né? Fica em aberto. Nós não sabemos qual foi o caminho que o irmão mais velho escolheu. E Jesus, a propósito, assim a narrativa bíblica nos leva a crer, ele deixou em aberto, porque nesse momento ele estava olhando para aqueles que o criticaram e estava dizendo: quem vocês são? Creio eu assim. Vocês são o irmão mais novo ou vocês são o irmão mais velho? Quando a moeda foi achada, os amigos, a vizinhança foi convidada a comemorar. Quando a ovelha foi achada, os amigos e a vizinhança foi convidada a comemorar. Quando o filho foi achado, o vilarejo todo estava participando, mas o filho mais obediente estava em desacordo. E é claro aqui que Jesus faz uma crítica direta à liderança religiosa da época. É quase como que Jesus dissesse: vocês me criticam por estar com os pecadores? Em outro texto, Jesus diz: mas eu vim para os doentes, não para os sãos. Os saudáveis não precisam de cura, os doentes precisam. Vocês vão continuar agindo como irmão mais velho? Essa foi uma dura reflexão que Jesus fez e cuja resposta nós não sabemos. Para finalizar essa reflexão da parábola do filho pródigo, com ênfase no irmão mais velho, eu queria comentar duas aplicações que falam ao meu coração a respeito dessa parábola. Ambos os filhos viam seu pai apenas como fonte de dinheiro e bens. Você percebe isso pela linguagem deles. Eles exigem a parte, o filho mais velho se cala, o filho mais velho depois joga na cara do pai que não recebeu tudo o que deveria, é injusto. Então, na verdade, os dois filhos não tinham um bom relacionamento com o pai. Embora a Bíblia deixe claro pela parábola que o pai era um excelente pai, um pai amoroso, um pai ativo, participante, presente, mas os filhos não se davam bem com o pai. Olhavam o pai apenas do ponto de vista da provisão material. Olhavam para os benefícios que a relação de pai e filho traria a eles. Ambos viam o pai apenas como fonte de dinheiro e bens.
Ambos, quando falam com seu pai, mencionam apenas as obrigações do trabalho e os benefícios financeiros. Por isso, o grande foco da parábola é o relacionamento dos filhos com o pai e também do relacionamento entre os irmãos, de um irmão para com o outro. Contudo, o final é diferente. Enquanto o mais novo se arrepende e se reconcilia com o pai, o mais velho repreende o pai, não procura se reconciliar com o pai e nem com o irmão, recebe o convite de reconciliação do pai e nós não sabemos que caminho ele tomou. Então, a primeira lição que eu tiro dessa parábola é que o filho mais velho, e nesse caso também o mais novo, representam um tipo de pecador, um tipo de cristão, que baseia sua relação com Deus em um sistema de troca de benefícios. Obediência em troca de recompensa. Isso é muito comum no cristianismo atual. A grande questão é que a maior recompensa que um filho pode ter não é receber o sustento do pai. Porque existem várias famílias que não têm condições financeiras de prover a melhor educação, o melhor plano de saúde, os melhores calçados e assim por diante. Eu sei que eu não estou falando aqui para vocês, não é o caso de vocês ou da maioria de vocês, mas nós temos pessoas de origem muito humilde. Esse não é o maior presente que um pai pode dar. O maior presente que um pai pode dar, muito maior do que o sustento, é uma relação de amor, de afeto e de segurança. Lealdade, cuidado, carinho, amor ilimitado, incondicional. Contudo, o filho mais velho não valorizava o seu pai. Focava apenas nos benefícios que poderia tirar dele. Assim também fazia o filho mais novo. Muitos cristãos se relacionam com Deus com base no escambo espiritual. O escambo é um nome mais chique para troca, né? Nós damos obediência, nós damos reverência, damos adoração, mas em troca nós queremos bênçãos, queremos livramento, queremos cura. Nós damos mudança de regime alimentar. Oferecemos a Deus uns 20 a 30 minutos por dia para estudar a Bíblia e a lição. Oferecemos a Deus uma parte do nosso sábado, indo à igreja. E, em troca, nós esperamos passar no vestibular, ser aprovados num concurso público, nós esperamos uma promoção no trabalho, nós esperamos sucesso e êxito profissional ou acadêmico. Me parece que nós não somos muito diferentes dos irmãos, o mais velho e o mais novo. Na verdade, a linguagem que muitos de nós estamos usando, tomando emprestado, inclusive, da famosa teologia da prosperidade, vocês entendem o que eu quero dizer com isso? Essa linguagem, algumas dessas frases bem significativas, temos que tomar posse das bênçãos de Deus, tomar posse. Temos que reclamar o que é nosso de direito, porque somos filhos de Deus. E aqui estou literalmente usando expressões que muitas vezes eu li ou ouvi em livros cristãos e em pregações de pastores e pastoras famosos e famosas. Temos que reclamar o que é nosso direito, temos que conquistar a bênção, temos que saquear o inferno e coisas assim. Essa expressão imperativa, de exigência, de ordem, não é diferente da maneira como o irmão mais novo se dirigiu ao pai. Veja no verso 12: dá-me a parte dos bens que me cabe, me dá aquilo que é de direito, é meu, de direito. Ou o irmão mais velho: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Há tanto tempo te sirvo, Senhor, agora é a hora. Vem, Espírito Santo, me dê. Eu vou tomar posse das bênçãos que você prometeu, agora. E ordens de comando ao Espírito, ordens de comando a Deus, ordens de comando do irmão mais velho e do irmão mais novo ao pai. A história se repete. O filho mais velho, essa é a segunda e última lição, representa o tipo de pecador que, com seu moralismo e com seu legalismo, dificulta o retorno de pecadores arrependidos através de exigências opressoras. Jesus uma vez disse que muitos líderes religiosos de sua época faziam exigências às camadas mais populares e mais simples que nem eles, os próprios líderes, conseguiam atingir, cumprir as expectativas e satisfazer as exigências que eles mesmos
exerciam, né, oprimiam sobre os mais desfavorecidos. O filho mais velho, ele está tão repleto de moralismo, ele está tão embebecido de razão, ele está o dono da verdade, absoluto, que ele chega ao ponto de repreender o pai por sua atitude misericordiosa. Aqui fica claro que para Jesus, o pai, representando o Deus misericordioso e amoroso, muitas vezes sofre com o legalismo, o excesso de autoritarismo e de exigência dos próprios filhos. Eu gosto de um pastor, um colega nosso aqui, o pastor Amin, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele conta uma história, agora eu não sei se é verdade ou se é apenas uma parábola, mas é boa por igual, sendo verdadeiro ou não, que um pastor estava conversando a respeito do vegetarianismo ser uma questão de salvação ou não. Ser vegetariano é um requisito para ser salvo, para obter eternidade ou não. E esse pastor usou o argumento: irmão, vai com calma, pega leve, que Jesus também comeu carne, né? Jesus comeu peixe. Se você analisar no Antigo Testamento, quando visitou Abraão, comeu cordeiro. Então, Jesus também comeu carne. E o irmão logo respondeu: comeu, mas não devia. Comeu, mas não devia. Já tem a resposta pronta, né? Comeu, mas o alvo ideal é mais acima, né? A gente tem que... Então, chega a um ponto, a arrogância, a segurança, a ideia de que estamos absolutos na defesa da fé, do zelo, dos bons costumes, chega ao ponto de nós dizermos a Jesus: comeu, mas não devia. Fez, mas podia melhorar, né? Podia ser melhor. Assim o pai faz com o filho faz com o pai. Imagine, meus queridos, imagine a seguinte cena. Imagine o coração do filho mais novo. Imagine o arrependimento. Não só o arrependimento. Imagine a vergonha. Imagine a humilhação. Imagine o desespero para um indivíduo, na cultura judaica, se prestar a comer com os porcos. Você entende quão ofensivo isso é na cultura judaica? Comer com os porcos. Esse indivíduo, ele abandona toda a vaidade, todo orgulho, toda a dignidade que lhe restou e se entrega. Ele fala: eu quero ser um escravo, porque até animal eu já fui. Se dependesse do irmão mais velho, provavelmente esse irmão mais novo retornaria para a fazenda de porcos. Essa é a lição implícita que Jesus transmitia aos seus críticos. Se eu deixar de comer e de receber, de comer com os pecadores, de receber os pecadores, imagino eu que Jesus diria, ou talvez disse, não sei: se eu deixar de comer com os pecadores, de receber os publicanos, quem irá salvá-los? Quem irá recebê-los? Quem irá perdoá-los? Vocês? Não. Vocês são como o irmão mais velho. Vocês primeiro precisam se reconciliar com o Pai. Vocês dois são pecadores. A diferença entre o mais velho e o mais novo é que o mais novo já reconheceu sua condição e quer receber o perdão. Vocês ainda estão lutando contra Deus. E aqui eu gostaria de fazer uma comparação com a situação que nós vivemos hoje. Muitos de nós, na defesa do zelo dos bons costumes, criamos dificuldades, muitas vezes desnecessárias, para aqueles que estão com o coração aberto e querem ser simplesmente aceitos. Eles não têm o nível de conhecimento que você tem. Eles não têm sequer a maturidade espiritual, às vezes emocional e psicológica, que você tem. Mas eles têm um coração aberto. E eles querem aprender com você. Eles querem também receber os benefícios de uma vida espiritual sadia com Cristo. Mas eu repito, eles não têm o seu conhecimento, não tiveram as oportunidades que você teve e não estão no mesmo estágio de maturidade que vocês estão. Mas ele precisa de um abraço, ele precisa de aceitação, ele precisa de alguém que o conduza, que dê a ele um anel, que troque suas roupas, que dê a ele uma boa festa e depois transmita os valores através da convivência. Mas muitos de nós preferimos ser guardiões da doutrina e do zelo ao invés de sermos promotores do bem e do perdão.
E essa é uma lição que a parábola do filho pródigo nos deixa. No contexto do livro de Lucas, o único não-judeu a escrever um livro da Bíblia para não-judeus, a parábola do filho pródigo é uma lição a todos aqueles que colocam zelo acima do amor, que colocam a lei e a autoridade acima da graça e da misericórdia. Ao final da parábola, como eu disse, após a explicação e o convite do pai, a parábola se encerra, ficamos sem saber se o irmão mais velho aceitou o convite do pai. A parábola termina com Jesus implicitamente convidando os líderes a deixarem de agir como irmãos mais velhos e aceitarem os irmãos rebeldes. Naquela época, os não-judeus, os publicanos, os marginalizados, as prostitutas, os impuros. Mas esse convite está aberto a nós ainda hoje. Deus está convidando a todos nós que já agimos ou estamos agindo como irmãos mais velhos. Estamos dificultando as coisas para aqueles que não são como nós, que não pensam como nós, que não conhecem o que conhecemos, aqueles que não se vestem como nós, que não falam como nós, que não comem como nós. Deus está convidando a todos nós, repito, que já agimos uma vez ou continuamos agindo como irmãos mais velhos, a amar o próximo da forma como Jesus amou, da forma como o Pai amou o irmão rebelde. Porque é preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o meu desejo, a minha oração, é que esse verso, esse pensamento e a lição da parábola do filho pródigo, ou a parábola dos 2 filhos perdidos, possa mudar a maneira como nós enxergamos aqueles que estão procurando a Cristo. E que nós sejamos como pontes de ligação, como conciliadores, e não como irmãos mais velhos. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a oração? Todos de pé, por favor? Oremos. Nosso Pai querido, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Todas elas, nós podemos dizer com certeza, não são merecidas por nós. Nós estamos aqui na mesma condição que o filho rebelde. De público, de ofício, de palavra, estamos alistados em tuas fileiras. Mas em nosso coração, em nossa essência, ainda há rebeldia. Nós lutamos contra ela todos os dias. Pedimos que o Senhor, a exemplo do que o pai na parábola fez ao filho, nos receba de braços abertos todas as vezes que nós exigimos nossa herança, todas as vezes que nós demos ou daremos ordem de comando ao Senhor de maneira inapropriada para receber aquilo que nós achamos que é nosso de direito. Que o Senhor haja como o pai da parábola, nos perdoando, nos aceitando e dando a maior festa, porque um pecador foi achado, um pecador reviveu. Nós também pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe quando agimos como irmão mais velho. Quando nós não aceitamos aqueles que são diferentes, quando nós estabelecemos exigências até mais opressoras, mais graves e intensas do que nós mesmos conseguiríamos suportar. Nos perdoa, inclusive, quando nós queremos ser mais justos do que a Ti mesmo, nosso Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude a aceitar as pessoas, a servirmos de agentes de conciliação entre os pecadores e a cruz, para que nós mesmos sejamos perdoados e sejamos conciliados e reconciliados contigo. Nós, da Igreja do NASP, reconhecemos nossas faltas, reconhecemos nossos limites, nossos pecados, e pedimos, Pai, nos aceite, como o Senhor aceitou o filho pródigo na parábola. Coloque-nos o anel da graça, da misericórdia, do aceite, e que o Senhor, Pai, nos abençoe para sempre amarmos o próximo como o Senhor nos ensinou. Em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos. Amém.